Bom, isto é um aquário. E no final desse vídeo você vai entender o porquê esse aquário mudou a minha vida sexual e fez eu ter uma relação muito mais feliz, prazerosa e me possibilitou dar orgasmos intensos à minha parceira. Sem isso eu não estaria aqui falando com você hoje. Cerca de 30% de todos os homens no mundo têm esse problema, e certamente esse é um dos grandes vilões na hora de conseguir levar a sua mulher à loucura, na hora de fazer a sua parceira feliz na cama. Neste vídeo você aprenderá como ter o total controle da ejaculação, sem precisar se preocupar se vai conseguir durar tempo suficiente para dar prazer à sua mulher. Como eu disse antes, a ejaculação rápida afeta 3 em cada 10 homens em todo o mundo. É um problema super comum, no entanto, quase nenhum desses 3 homens procuram ajuda e isso é super preocupante. Afinal, se você não consegue durar tempo suficiente para dar prazer a ela, sua parceira vai ficar irritada, chateada, frustrada, com muita raiva. E o pior, com o tempo ela passará a olhar para os lados para ver se encontra algum homem que realmente possa satisfazê-la na hora do sexo. Sei que isso é doído de ouvir, mas é a mais pura verdade. Eu não estou falando algo que eu acho, mas é algo que as próprias mulheres sempre dizem, enviam e-mails falando sobre suas frustrações na hora do sexo, pois seus maridos simplesmente não conseguem durar tempo suficiente para dar orgasmos a elas. Olha, por exemplo, o que a Esmeralda disse em um dos inúmeros e-mails que recebemos diariamente. Olá, preciso muito de ajuda. Estou casada há 4 meses apenas e desde o começo eu percebi que meu marido é meio frio quanto ao sexo. Quando temos relações é maravilhoso, mas acaba muito rápido e para piorar, a maioria das vezes não dá tempo de eu chegar ao orgasmo. Eu fico arrasada, me dá muita raiva. Estou ficando frustrada porque sou uma mulher maravilhosa, sou bonita, ótima esposa e faço de tudo para agradá-lo na cama e fora dela. Não entendo por que ele é assim. Por favor, me ajude a encontrar uma solução. Devo falar com ele sobre a minha insatisfação? O que eu faço? Para mim, casamento sem sexo não dá. E esse é só um exemplo. Existem inúmeras mulheres mundo afora que sofrem caladas, estão com a vida sexual insatisfatória simplesmente porque o marido, o parceiro, não consegue durar tempo suficiente para levá-lo ao orgasmo. Aí eu te pergunto, por quanto tempo a Esmeralda irá conseguir segurar sem ter orgasmo, sem conseguir ter uma vida sexual de qualidade? Será que ela não irá olhar para os lados para ver se encontra um homem que possa satisfazê-la realmente? Será que esse fato não irá levar o seu casamento à ruína? Pense nessas perguntas, você mesmo chegará a uma conclusão sobre o assunto e entenderá a importância não só sexual, mas também social desse vídeo. A boa notícia é que você não precisa se preocupar. Se você tem problemas em controlar a sua ejaculação e frequentemente acaba indo antes da sua parceira ter orgasmos, eu vou te falar exatamente o que você deve fazer para aprender a ter o total controle da ejaculação. Eu, juntamente com meu parceiro de negócio, Luiz Alfredo, já conseguimos ajudar exatamente 11.540 pessoas a ter o total controle da ejaculação e finalmente conseguirem ter uma vida sexual feliz e dar orgasmos às suas esposas ou namoradas. Veja o que algum deles tem a dizer. Obrigado por vocês estarem nos ajudando com seu conhecimento e pode ter certeza que a maior recompensa de vocês será a gratidão de milhares de homens que conseguiram um melhor desempenho sexual. Foi uma mensagem enviada pelo Jonatas. Parabéns pelo trabalho. É uma excelente alternativa em relação aos métodos convencionais que usam medicamentos. Essa foi uma mensagem enviada pelo Ezequias. O ECC, o Ejaculando Controle, é um curso muito bom, que tira várias dúvidas e melhora a qualidade de vida de muitos homens e mulheres. Aprovado. Essa foi a mensagem do Ronaldo. E por último, eu, desde já, agradeço as informações adquiridas e tenho certeza que estou melhorando mais a cada dia que passa, a cada exercício que faço, a cada melhoria que percebo no meu físico e no meu psicológico. Essa foi a mensagem do Madendrix. Antes de dizer o que essas pessoas fizeram para finalmente retomar as rédeas de suas vidas sexuais, eu preciso te contar como eu cheguei até aqui. Não sei se você sabe, mas eu nem sempre fui um autor respeitado, best-seller em venda de livros e cursos sobre sexo e sexualidade, ajudando centenas de milhares de homens em todo o Brasil a recuperar a confiança, melhorar o namoro, o casamento e ter uma vida sexual feliz novamente. Na verdade, eu nunca sonhei em ser nada disso, muito pelo contrário. Alguns anos atrás, exatamente 8 anos, eu era um completo zero à esquerda no quesito sexo. Eu só iniciei minha vida sexual aos meus 19 anos de idade, bem depois que a maioria dos meus amigos na época. Era uma pessoa bem retraída e tímido. Na época eu estava começando um relacionamento, meu primeiro namoro. Estava muito ansioso para minha primeira relação sexual acontecer logo. Eu me lembro que com aproximadamente 3 meses de namoro, na hora das ligações eu sempre falava alguma coisa a respeito. Algo do tipo, e quando nós vamos nos conhecer melhor? Que dia nós vamos marcar para ver um filminho aqui em casa? Nunca diretamente, para não assustar minha namorada, mas sempre lançava uma sementinha para colher o fruto o mais rápido possível.
Depois de tanto falar, tanto insistir, eu finalmente consegui marcar um programa no qual nós dois já sabíamos qual era o final daquela história, daquele encontro. Isso foi com aproximadamente 6 meses de namoro, e a ocasião era a seguinte: nós marcamos de ver um filme na minha casa, e naquela tarde de sábado não tinha ninguém lá. Era questão de tempo até tudo acontecer, como eu já vinha esperando há muito tempo. Finalmente naquela tarde tudo iria acontecer. Então eu saí de casa para buscá-la em sua casa, claro, de ônibus. Naquela época eu nem sonhava em ter um carro. Me lembro que estava um dia bem nublado, uma tempestade prometia naquele dia. Lembro que estavam aquelas nuvens bem carregadas e estava tudo muito escuro, mas sem problemas, vamos em frente. Chegando ao ponto de ônibus, eu avistei a linha que eu deveria pegar para chegar na casa da minha namorada. Corri para o ponto, dei o sinal, mas adivinhe, o ônibus estava tão cheio que o motorista fingiu que nem me viu e seguiu em frente. Já um pouco nervoso com a situação, tentei me acalmar. Permaneci ali por mais 40 minutos até o próximo carro chegar para que eu pudesse finalmente encontrar a minha namorada. Durante o trajeto peguei um trânsito bem carregado. Apesar de ser sábado, estava tudo parado por causa de algumas obras que aconteciam na barragem da Lagoa da Pampulha. Eu moro em Belo Horizonte, tá? Para quem não entendeu. Enfim, eu demorei mais uns 40 minutos para chegar na casa da minha namorada. Finalmente, depois de aproximadamente 1h30, entre espera de ônibus, mas espera até chegar ao ponto desejado, eu cheguei em meu destino. Quando bati a campainha, ela já estava pronta e ainda veio me xingar. Nossa, você demorou demais, daqui a pouco já está na hora de eu voltar para casa. Aí eu expliquei toda a situação e ela entendeu. Antes de pegar o filme de volta para minha casa, passamos em um supermercado próximo dali e compramos pipoca, alguns chips e outras guloseimas para a gente comer na hora do filme. A volta parecia tudo mais tranquilo do que na ida, o ônibus passou bem rápido e o trânsito no sentido contrário estava super normal, o trajeto durou apenas 10 minutos. Mas claro, não dava para ser tudo às mil maravilhas. Quando estava próximo do nosso ponto de descida, caiu aquela tempestade. De repente, a chuva começou a cair e muito forte. A minha namorada estava com a sombrinha, mas o vento estava tão forte que não adiantou muito. Nos molhamos bastante até chegar ao apartamento. Chegando no apartamento, ela já estava bem estressada, e eu também. Afinal, naquele momento, nós estávamos bem molhados e bem atrasados. Já era 4h30 da tarde e ela tinha que voltar para sua casa às 7 horas da noite, pois é o horário que ela já havia combinado com os pais dela em sua casa. Ela colocou uma blusa de frio para secar e eu troquei rapidamente a minha roupa. Bom, antes de ir para o filme, fizemos uma pipoca e colocamos uns biscoitos e outros aperitivos em uma vasilha separada, além de bebidas, é claro. No caminho para o quarto do meu pai, sim, foi o local escolhido, pois era o melhor da casa, com TV, multicanal, banheiro e etc. Antes de fazer isso, me deu um insight, e eu resolvi voltar e arrastar o móvel que tinha na sala, o móvel da TV, para bloquear a porta de entrada do apartamento. De maneira alguma estava previsto que alguém iria chegar, mas simplesmente me veio isso na cabeça e eu fiz. Finalmente começamos a ver o filme. Não me lembro bem o nome, mas era um filme bem dramático e estava um pouco chato. Na realidade isso foi um avanço, mais um incentivo do destino para tudo acabar do jeito que eu queria. Em um dado momento começamos a namorar, os beijos começaram a acontecer e rapidamente a coisa evoluiu. Eu comecei a passar a mão em todo o seu corpo e ela estava permissiva e tudo aquilo me animou demais. Rapidamente comecei a tirar a blusa dela e ela fez o mesmo comigo. Comecei a beijar os seus seios por fora do sutiã e logo na sequência tirei a peça e comecei a me esbaldar por ali. Estava bem nervoso naquele momento, mas tentei não transparecer, pois também era a primeira vez dela e ela também estava bem nervosa. Queríamos resolver logo aquela situação. Tirei a sua calça, tirei a minha, depois tirei a calcinha dela rapidamente e também a minha cueca. Estava bem excitado, pênis completamente ereto e fiz a minha primeira tentativa de penetração. E adivinha? Nada. Ela nervosa disse: "Não vai entrar, está muito seca." Tentei mais 2 vezes e nada. Realmente do jeito que estava, não ia dar certo. Isso de certa forma me deixou nervoso e ela também ficou bastante preocupada, pois percebeu que eu não sabia o que eu estava fazendo. Desisti da penetração e fiquei beijando-a, acariciando-a lá embaixo para ver se conseguia uma lubrificação suficiente para conseguir realizar o ato em si. Depois de alguns minutos, fui lá para tentar novamente e, finalmente, sim, eu consegui. Estava bem empolgado, bem no início, tudo novo e de repente escuto um barulho de chave. Eram os meus pais que estavam chegando em casa. E para piorar, eles estavam com um casal de amigos junto deles. Paramos por alguns instantes para confirmar a suspeita. E realmente era o que eu jamais tinha pensado que poderia acontecer, pois eles tinham viajado e só voltariam no domingo. Mas por uma questão de sorte, uma ajuda divina, ainda não sei te dizer, aquele móvel barrou a entrada deles no apartamento. E ficou só uma greta aberta, e o meu pai gritava do lado de fora: "Davi, abre a porta, por que você colocou isso aqui na frente?" Eu respondia lá dentro do quarto: "Já vou, espera só um pouco."
Nesse momento, eu e minha namorada estávamos apavorados. Ela pegou toda a sua roupa e correu para o meu quarto e fechou a porta. Eu também coloquei a roupa da forma mais rápida possível, corri e fui lá tirar o móvel para a entrada deles no apartamento. Meu pai percebeu toda aquela movimentação e entendeu que havia algo muito errado, mas não fez muitas perguntas, só pegou o que ele precisava e rapidamente eles foram embora. Nossa, aquela situação foi bem traumatizante. Me lembro exatamente como se fosse hoje. Minha namorada ficou muito assustada e brava comigo, como se a culpa fosse minha e eu não tivesse me programado direito, tivesse permitido que aquela situação acontecesse. Enfim, foi bem chocante e naquele dia não tinha a menor condição de conseguir prosseguir o relacionamento. Depois dessa situação, custei a ter uma nova chance com ela. Tudo dava errado, e todas as vezes que eu conseguia ter uma brecha, uma segunda chance, o sexo era muito ruim. Eu não conseguia dar orgasmos a ela. Eu simplesmente não entendi o porquê, mas eu sempre ia rápido demais na hora. Sempre ficava muito excitado, muito apressado para começar logo, e depois de alguns movimentos, algumas gemidas da minha parceira, eu não conseguia me segurar. Na minha cabeça tinha que ser tudo muito simples. Para mim sempre foi assim. Ah, eu sou homem, eu já nasci sabendo fazer sexo, é só chegar na hora e fazer acontecer. Mas por algum motivo, mesmo eu querendo muito durar o tempo que eu quisesse, eu simplesmente não conseguia e não entendia o que tinha por trás de tudo aquilo. Bom, nesse meio tempo já havia passado aproximadamente 6 meses após a primeira relação sexual e nós estávamos nos afastando cada vez mais. Eu sabia que se eu não fizesse nada, se eu finalmente não conseguisse me conectar com ela, principalmente dando orgasmos e fazendo ela feliz sexualmente, aquele namoro iria acabar rapidamente. E claro, eu não queria isso, eu estava amando aquela menina. Enfim, depois de muito falhar na hora H, não consegui dar o prazer à minha namorada do jeito que eu queria. E claro, consegui satisfazer o meu ego para poder falar: nossa, realmente eu sou muito bom de cama, eu consigo dar prazer à minha mulher. E finalmente eu tenho um relacionamento feliz e uma vida sexual feliz. Eu consegui uma outra chance de mostrar para ela que tudo aquilo foi apenas um deslize, fatos pontuais e que a partir de então eu iria fazer tudo melhor e nós seguiríamos felizes. Foi então que eu tive uma ideia. Eu planejei o que seria o dia perfeito. Nós primeiro iríamos almoçar em um restaurante muito bom aqui em Belo Horizonte. Depois iríamos ver um filme no shopping que estava ali por perto. E depois, dependendo do clima, arriscaria levá-la para um lugar mais íntimo. Mas dessa vez, nada de casa. Um motel muito bom que tinha ali na região. Eu havia juntado o dinheiro e já estava preparado para realmente tirar toda a má impressão e fazer acontecer, deixar ela feliz e salvar o meu relacionamento. Tudo isso foi em uma quarta-feira. Eu a convidei por telefone e mais uma vez no sábado seria o nosso programa. Claro que só chamei para almoçar e comentei também do filme que estava passando no shopping ali perto. Ela aceitou sem maiores problemas. Chegando no sábado, peguei o carro emprestado com meu pai e dessa vez fui buscar em alto estilo. Não porque o carro era demais, era o Versalhes 96, apesar de ter muita saudade daquele carro, mas porque até então eu só fazia isso de ônibus. E claro, ela também ficou bem satisfeita com a novidade. E tudo estava saindo como planejado, o almoço foi muito bom, nós comemos bem, conversamos bastante, o papo fluía bem, ela estava feliz e eu também estava bastante satisfeito do rumo que as coisas estavam tomando. Tudo como eu tinha imaginado. Saímos e fomos para o shopping. Escolhemos um dos filmes que estava em cartaz. O filme era ótimo, namoramos bastante. Tudo normal e feliz, como acontece com todo casal de namorados que vão ver uma boa sessão de filme. Ao sair da sessão, demos uma volta no shopping, vimos algumas vitrines, sentamos na praça de alimentação e ficamos conversando por um tempo. Naquele momento de descontração surgiu o gancho, um assunto sobre o nosso namoro e sobre o rumo que as coisas estavam tomando nos últimos tempos. E eu fiz o convite. Eu falei: amor, o que você acha da gente ir por um lugar tranquilo e continuar o papo lá? Eu sei de um lugar perfeito aqui perto. Pode ficar tranquila que ninguém vai chegar lá dessa vez. E ela riu, acenou com a cabeça e fomos para a nossa próxima parada. Chegando no motel, já fomos logo tirando a roupa. Ela estava simplesmente linda e eu estava doido para tirar a má impressão logo. A gente começou a se beijar e quando eu assustei já estávamos começando o sexo. Ela veio por cima. Começamos o ato propriamente dito. Eu me lembro exatamente que ela estava gostando muito. E foi exatamente assim. Ela gemeu uma vez, 2 vezes, e na terceira gemida, no terceiro ai, eu simplesmente não aguentei de tanto tesão, de tanta vontade, e acabei gozando rápido demais. Foi questão de 3 minutos. Não dá mais do que isso. Tentei continuar a penetração como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de 2 minutos, mais ou menos, o meu pênis já estava bem flácido. Até que o momento que não deu para continuar mais. Olhei para cima e ela com aquela cara de desapontada me perguntou: ah não, você já foi, né? E ela saiu dali pé da vida, mas sem falar uma única palavra e foi pro banheiro. Naquele momento todo o meu esforço, tudo que eu tinha planejado, imaginado, gasto para realizar o dia perfeito com a minha parceira e retirar toda aquela má impressão tinha virado pó.
Eu fiquei deitado ali por uns 5 minutos perdido, sem saber o que fazer. Como podia um cara jovem, cheio de energia, cheio de saúde, não conseguir controlar o próprio corpo? Eu queria durar o tempo que eu quisesse. Queria durar no mínimo até minha parceira ter orgasmos e depois chegar lá se fosse o caso. Mas porque eu simplesmente não conseguia. Aquele papo todo que o homem nasce sabendo fazer sexo, que o homem já é bom de cama por natureza, era tudo papo furado. Eu estava sentindo na pele. Se eu não tomasse uma atitude, a minha vida sexual seria um fiasco. Primeiro, eu iria acabar perdendo a minha namorada. Eu não queria isso de maneira alguma, é claro. Segundo, se acontecesse, como eu iria conseguir abordar uma mulher novamente? Eu sabia que se desse tudo certo e eu a levasse para a cama, o final seria o mesmo. Tudo iria desandar novamente. Então não adiantava, eu tinha que, acima de tudo, entender o que estava acontecendo com o meu corpo, com a minha vida sexual. Saímos do motel, a deixei em casa, e isso já devia ser por volta das 9 horas da noite. Cheguei em casa totalmente atônito e sem saber o próximo passo, o que eu faria para reverter aquela situação. Sentei na sala e fui cuidar do meu aquário. Coloquei a comida para os peixes e fiquei ali, parado, sem pensar muita coisa, só olhando os bichinhos. Durante esse momento de reflexão, me veio à cabeça que eu não poderia desistir ali, que eu tinha que reverter aquela situação, mas que eu tinha que seguir um rumo diferente dessa vez. Eu percebi que eu tinha que estudar muito sobre o assunto. Eu vi que eu simplesmente não sabia nada sobre sexo, que apesar de parecer intuitivo, de chegar e colocar o pênis lá dentro, a realidade e a prática estavam bem longe de ser dessa forma. Foi então que eu decidi que a partir daquele momento eu iria me comprometer a estudar tudo sobre o assunto. Iria ler todos os livros possíveis e impossíveis. Iria participar de palestras, eventos, o que fosse necessário para entender o que acontecia comigo e o porquê eu não conseguia atingir o resultado esperado. Já no dia seguinte, passei na livraria e comprei 4 livros sobre sexo e sexologia, que eu achei mais relevantes, e comecei a estudar. Isso se tornou uma obsessão em minha vida a partir de então. Logo no terceiro livro, eu tinha entendido que poderia ser o meu problema, a minha disfunção. Eu descobri que o que eu tinha era chamado de ejaculação precoce, ou ainda, ejaculação rápida, que era completamente tratável, mas que não existia nenhum remédio realmente eficiente, ou que realmente combatia o problema. E sim, são remédios com muitos efeitos colaterais. Com sua grande maioria, são antidepressivos e que têm diversos efeitos colaterais em nossa vida, como dor de cabeça, secura na boca, insônia e diversos outros efeitos colaterais, sendo o último justamente retardar um pouco mais o tempo da latência ejaculatória, ou seja, fazia demorar um pouco mais na hora do sexo. Depois que eu estudei um pouco sobre os especialistas Masters e Johnson, eu vi que tinha a possibilidade de realizar exercícios naturais para combater a ejaculação rápida e assim treinar, condicionar o corpo para demorar o tempo que quisesse na hora do sexo. E assim as possibilidades eram infinitas. Só dependia de mais estudo e realmente fazer a parceira delirar e ter orgasmos em sequência na hora do sexo. Isso tudo significava a minha felicidade sexual, a felicidade da minha parceira e a continuidade do nosso relacionamento. Eu comecei a consumir mais e mais livros. Comprei materiais estrangeiros, principalmente provindos dos Estados Unidos. Comprei cursos, participei de palestras, enfim, eu estava comprometido em ser muito bom na cama e mudar o rumo da minha vida. Nesse momento, já fazia aproximadamente 6 meses desde a última grande decepção. E os resultados começaram a aparecer. Muito poucos, é verdade. Mas eu estava sabendo muita teoria e ainda tinha pouca prática. Eu conversei com a minha namorada sobre aquilo e ela estava me apoiando a seguir em frente. O nosso relacionamento estava começando a melhorar, apesar de não ter tido ainda um desempenho realmente convincente. Até que, depois de 9 meses de muito estudo, eu finalmente consegui aplicar as técnicas com perfeição e conseguir controlar a ejaculação por tempo suficiente para dar orgasmos intensos à minha parceira. Aquele dia foi mágico. A partir de então, nossa relação ficou cada vez melhor e eu conheci uma nova paixão, um novo mundo de estudos e técnicas que eu gostava muito e continuei estudando por hobby, por autoconhecimento. Continuei estudando normalmente e, paralelo a isso, com minhas atividades normais, meu trabalho, estudos na faculdade, etc. Até que em 2009, 3 anos mais tarde, eu conheci uma pessoa que mudou o rumo da minha vida profissional. O nome dele é Luiz Alfredo e ele tinha passado pelo mesmo drama da ejaculação rápida e também tinha superado o problema. Nós começamos a nos comunicar através da internet, até que um belo dia deu a ideia de nós montarmos um material, um manual ensinando as técnicas mais eficientes, as melhores técnicas para ajudar outros homens que passam pela mesma dificuldade que nós passamos um dia, e eu gostei muito da ideia. Eu sabia o quão difícil era achar informações de qualidade aqui no Brasil. Na realidade não existia nada. E lá fora, nos Estados Unidos, até existia alguma coisa, mas até juntar todas as peças era muito difícil aprender realmente o que é importante, o que não é tão importante
e finalmente ter sucesso para ter o total controle da sua ejaculação. Lançamos então no ano de 2010 nosso livro digital Ejaculando Controle Básico e Avançado, e foi um sucesso absoluto. Até então, 11.540 homens já tiveram contato com o nosso conteúdo e, literalmente, transformaram as suas vidas sexuais. Hoje já estamos na segunda edição. Veja o que algumas dessas pessoas têm a dizer sobre o nosso programa. Um e-mail enviado pelo William. Bom dia, muito obrigado. Esse livro me ajudou muito, eu obtive uma melhora incrível. Agora um e-mail do Fábio. Obrigado, está realmente dando certo e minhas relações estão cada vez mais demoradas. Abraço. Agora um e-mail enviado pelo João. Companheiro, suas orientações têm sido muito proveitosas, uma verdadeira consulta. Tem sido uma terapia. Vemos que tem muitas coisas que são relacionadas à falta de diálogo e troca de informações. A tranquilidade vem me ajudando muito e sem medicação. Continue me alimentando de informações, das quais tenho que a prática fala mais alto do que dados científicos. Um abraço, João. E agora um e-mail do José. Bom dia, estou muito satisfeito com o material que comprei. Hoje o meu desempenho sexual melhorou 80%. Tenho mais controle na ansiedade, controlo a minha ejaculação, que era de 1 a 2 minutos, fico de 10 ou mais. Às vezes satisfaço a minha parceira sem ter ejaculação. Como eu estou satisfeito. O programa Ejaculando Controle Básico e Avançado são 2 livros. O livro básico você aprende as 27 técnicas de controle mais eficientes. Tudo passo a passo e 100% natural, para você enfim dar cabo à sua ejaculação rápida e enfim conseguir ter o controle da sua vida sexual. Dentre essas técnicas, existem algumas que são emergenciais, como a técnica do começa e para, a técnica do aperto, dentre algumas outras, e você pode aplicar ainda esta noite para conseguir durar mais tempo. Já dentre as técnicas existentes, existem algumas que são treinadas pensando ao longo prazo. São algumas técnicas que você irá aplicar e terá pleno controle da sua ejaculação. Elas são a longo prazo, pois exigem um tempo um pouco maior, cerca de 4 semanas, para ter um melhor condicionamento. São técnicas como o bloqueio do PC e a técnica da respiração. Depois que elas são aprendidas e aperfeiçoadas, você terá o total controle da ejaculação, sem ter que se preocupar se vai conseguir segurar a ejaculação ou não, sem ter que se preocupar com remédios. E ainda, você aumentará a sua potência, ficando o pênis ainda mais rígido e ereto do que costumava ficar antes de dominar essas técnicas. Já o livro avançado, nós explicamos como funciona o nosso corpo, para que você saiba exatamente como tudo funciona. Também explicado alguns alimentos e vitaminas que fazem toda a diferença no seu desempenho sexual. Ensinamos os tipos de orgasmos, ensinamos ainda como é possível ter orgasmos sem ejaculação, como você pode se tornar um homem multiorgástico e muito mais. Esse material foi feito para homens que querem ter uma vida sexual melhor, para homens que têm uma parceira, estando você em um relacionamento sério, com uma namorada, uma noiva ou a sua esposa. Você poderá praticar tanto sozinho ou com a ajuda da sua parceira em alguma técnica, ou ainda, não falar nada para ela e aplicar o que você treinou antes na hora do sexo. Ela ficará encantada com seu novo desempenho e com os orgasmos que agora você estará apto a proporcioná-la. Esse material também foi feito para você que está solteiro e, mesmo não tendo uma mulher para praticar as técnicas constantemente, nós ensinamos exatamente como você pode treinar sem necessariamente ter que ter uma relação sexual frequente. A didática é simples e prática, sem blá 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 e informações inúteis. Se hoje você tem dificuldades para durar na cama, como eu tinha algum tempo atrás, eu tenho certeza que esse programa, que esse material, ele irá te ajudar. Ele irá transformar a sua vida. O que o nosso programa irá te proporcionar é bem simples. Você simplesmente sairá do ponto A, no qual você não tem o controle da sua ejaculação, não consegue satisfazer a sua parceira na hora do sexo, não dura tempo suficiente para levá-la ao orgasmo, e chegará ao ponto B, no qual você será um homem seguro, que tem total controle da ejaculação, consegue dar diversos orgasmos à sua parceira, e ainda poderá ser um homem multiorgástico, caso assim treinar e desejar. O nosso programa é um livro digital. Somando o livro básico com o livro avançado, são exatamente 135 páginas de conteúdo, que literalmente irá revolucionar como você enxerga o sexo, a forma que você tem prazer e a forma de conseguir proporcionar prazer à sua parceira. Olha, se for contar todo o período que eu resolvi realmente fazer todo o possível para entender o meu problema, estudar tudo que eu estudei, digerir todo aquele conhecimento, juntar o quebra-cabeça, aplicar as técnicas, ver o que funciona, o que não funciona, validar novamente, lançar um programa de teste, coletar feedback das pessoas para continuar validando os métodos e as técnicas por nós criados. Enfim, se for contar todo o tempo entre o meu problema, a minha solução, eu enxergar que poderia ajudar outros homens, conhecer pessoas para ajudar a validar o conhecimento, montar um material, suporte para todos que precisam de algum tipo de ajuda, 4 anos de mercado, isso tudo já daria 8 anos
eu estou me dedicando a esses conhecimentos e me aperfeiçoando. Já tenho uma longa bagagem de conhecimento e empacotei o que há de melhor, de mais eficiente aqui para você aprender em algumas semanas e melhorar sua vida sexual em no máximo 2 meses. Isso para as técnicas de longo prazo. O que eu levei cerca de 1 ano de estudo em minha vida pessoal e mais 7 anos de dedicação exclusiva nesse negócio. Esse livro digital é simplesmente um atalho enorme para você transformar o seu controle ejaculatório. A partir de agora, isso não será mais um problema em sua vida, e sim a solução para durar o tempo que quiser e levar sua parceira à loucura. Antes de abrir a oportunidade de você ter acesso a esse conteúdo, eu quero deixar claro que esse conteúdo não é para você se você quiser uma solução mágica, que do dia para a noite irá te proporcionar total controle ejaculatório. Como eu disse, existem sim técnicas emergenciais que você poderá aplicar ainda hoje e melhorar o seu desempenho na cama. Mas o total controle, propriamente dito, demora pelo menos 2 semanas de treinamento para começar a surtir efeito. Não existe mágica, e sim treinamento e prática. A chance são que você não é esse tipo de pessoa, que realmente acredita em um trabalho sério, bem feito e que com a prática e o estudo do nosso material é sim possível ter o pleno controle ejaculatório e dar prazer à sua parceira na hora do sexo. Parabéns, esse programa é para você. Quando nós iniciamos esse negócio, eu e o Luiz tínhamos em mente cobrar em torno de R$ 797 por ensinar todo esse conteúdo e proporcionar tamanha mudança na vida sexual das pessoas. Sinceramente, isso é um preço mais que justo por tudo que nós ensinamos, por toda a transformação em sua vida sexual. Se tivesse tido a oportunidade de criar um conteúdo como esse e ter um atalho de aprendizagem tão grande como esse, eu simplesmente não pensaria 2 vezes para ter acesso a esse conteúdo. Simplesmente isso não tem preço. Mas conversando com o Luiz e sabendo que quanto maior o preço, menos pessoas seriam atingidas e transformadas através do nosso conhecimento, apesar de relutarmos um pouco, até brigar com ele por causa disso, enfim, nós chegamos a um consenso. Ao invés de cobrar R$ 797 por esse conteúdo, o que seria bastante justo em nossa opinião, nós iremos exigir um investimento de apenas 2 pagamentos de R$ 97. Isso mesmo. Mesmo sabendo que vale muito mais, nós cedemos um pouco para que você não deixe de participar desse programa, porque eu tenho plena convicção que isso vai mudar a sua vida sexual para melhor. Por isso, esse preço. Eu sei que até parece bom demais para ser verdade. Talvez eu mesmo desconfiaria se já não tivesse aplicado inúmeras vezes essas técnicas e visto funcionar dezenas de milhares de vezes em nossos alunos ao longo desses 4 anos de sucesso. Igual você já viu em alguns depoimentos que li aqui para você, e terá mais alguns no final desse vídeo, centenas de vidas de homens, e mais que isso, de casais foram transformadas e impactadas graças ao nosso conteúdo. E isso é simplesmente motivo de muito orgulho da nossa parte. Eu pessoalmente fico muito feliz de receber esses depoimentos. Sinceramente, é isso que faz eu estar aqui conversando com você e me motiva a continuar impactando a vida de milhares de homens diariamente. E além do preço reduzido, para facilitar ainda mais e quebrar qualquer desconfiança que você ainda possa ter desse programa, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar uma garantia incondicional durante 30 dias. Isso mesmo. Se você adquirir o nosso livro digital Ejaculando com Controle Básico e Avançado, estudar, aplicar as técnicas e achar que não valeu a pena o investimento, que não acrescentou em nada em sua vida, que você está arrependido, basta nos enviar um e-mail para atendimento@ejaculandocomcontrole.com e pedir o seu reembolso. Sem letras miúdas, sem questionar se isso e se aquilo, nada disso. Eu simplesmente irei devolver todo o seu dinheiro. Simples assim. Eu faço isso porque eu confio na qualidade do serviço que prestamos. Confio nas informações contidas em nossos livros e ainda porque eu acredito em você e tenho certeza que dessa forma fica muito mais fácil de você participar do nosso programa e tirar o peso das suas costas e colocar nas minhas. Agora, não existe um motivo lógico para você não querer ter acesso a esse conteúdo, toda essa transformação. Simplesmente porque o seu risco é zero. Além do preço reduzido, da garantia incondicional, eu ainda quero te dar mais um presente. Se você adquirir agora o nosso livro digital Ejaculando com Controle Básico e Avançado, você ainda vai receber totalmente grátis os seguintes manuais: Guia do Beijo, Guia do Orgasmo, A Arte Oriental do Sexo, ou também chamado de Kama Sutra, e o livro Deixe Ela Chegar ao Orgasmo 10 vezes antes de você. Como eu disse, essa promoção é por tempo limitado. Eu simplesmente não sei por quanto tempo ela ficará no ar. Não com esses bônus, com essa garantia incondicional e ainda com esse preço camarada que nós fizemos. Clique no botão abaixo agora e tenha acesso imediato ao nosso material. Como dizem, é possível levar o cavalo até o rio, mas só ele pode escolher se vai beber a água ou não. Ou seja, a escolha é sua. Para ter acesso às informações que vão fazer você ter uma vida sexual muito mais plena e feliz, com total controle da ejaculação e sem risco algum,
clique agora no botão abaixo. Veja agora o que outras pessoas que já adquiriram o nosso conteúdo têm para nos falar. Avaliação do Fernandinho. Muito bom mesmo. Vale o preço, gente. Agora a avaliação do Antônio. Excelente o tipo de abordagem. Bem satisfatório e explicado. Mensagem do William. Bom demais. Agora a avaliação do livro Ejaculando Controle Básico e Avançado, feita pelo Bruno. Este livro é ótimo. Avaliação feita pela Eliana. Uma verdadeira cura sem precisar gastar fortunas com tratamentos à base de remédios. Excelente. Agora a avaliação feita pelo Solon. Muito bom o produto, várias dicas quentes para esquentar o seu relacionamento. Uma avaliação feita pela Dayana. Muito bom. Avaliação feita pela Cíntia. Li e gostei do trabalho de vocês. Acabei de enviar a alguém como presente. Obrigada. Agora a avaliação feita pelo José. Excelente. Avaliação feita pelo Enilton. Ótimo, recomendo aos interessados. Excelente custo-benefício. Avaliação feita pelo Alex. Muito bom. E a avaliação feita pelo Carlos. Ótimo produto. Já obtive resultado. E você, vai continuar aí em cima do muro? Ou vai fazer parte desse grupo de vencedores, de homens vencedores que têm autoconfiança elevada, que conseguem dar orgasmos às suas parceiras e durar o tempo que eles querem, e enfim, ter uma vida sexual feliz com suas parceiras? Você estará apto de qualquer forma de aprender a ter o total controle ejaculatório, tendo você relações sexuais frequentes ou não. Então a hora é agora. Para ter acesso a todo esse conteúdo, clique agora no botão abaixo, que automaticamente você terá acesso a todo o conteúdo. Como eu já disse, você receberá todas as informações por e-mail para ter acesso, para baixar todo o conteúdo que nós iremos disponibilizar. Eu te espero do outro lado, dentro do nosso livro digital Ejaculando Controle Básico e Avançado. Até breve!